Bom dia para você. Gostaria de saudar você que nos assiste nessa manhã, nesse domingo, que é o quarto domingo após Pentecostes. Gostaria de saudá-lo com a palavra de Efésios, capítulo 1, o verso 17, o lema da semana que diz: O Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nós só podemos conhecer a Deus na medida em que Deus se nos revela através do seu Espírito. A própria palavra de Deus nós só podemos compreender se Deus nos dá o entendimento, a sabedoria e a revelação através do seu Santo Espírito. Por isso, quando a gente quer conhecer a Deus, quer compreender melhor a palavra de Deus, quer estudar a palavra de Deus, precisa sempre pedir ao Senhor que Ele nos dê do seu Espírito sabedoria, entendimento, nos abra a nossa compreensão para as suas verdades e aquilo que Ele nos quer fazer compreender. Gostaria então de orar agora com você. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós aqui podemos estar unidos em espírito, mesmo que em lugares diferentes, separados pela distância, mas próximos, ó Deus, na palavra, no espírito e na fé. Ó Senhor, concede-nos espírito de sabedoria, de entendimento, para que tudo aquilo que vem de Ti, nós possamos compreender. Ó Deus, abençoa esse momento. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Um, dois, três, quatro. A gente tenta e cai, a gente tenta e cai. Desde os primeiros passos, cada dia é preciso tentar e não desanimar. É preciso levantar, é preciso se firmar, é preciso ter fé. É preciso levantar, é preciso se firmar, é preciso ter fé. Para andar de bicicleta, dirigir motocarro, parece tão difícil, impossível, mas a gente tenta e cai, a gente tenta e cai. Desde os primeiros passos, cada dia é preciso tentar e não desanimar. É preciso levantar, é preciso se firmar, é preciso ter fé. É preciso levantar, é preciso se firmar, é preciso ter fé. Pequenos e imperfeitos, precisamos crescer, aprendermos nossos erros, levantar mais. Mas a gente tenta e cai, a gente tenta e cai. Desde os primeiros passos, cada dia é preciso tentar e não desanimar. É preciso levantar, é preciso se firmar, é preciso ter fé. É preciso levantar, é preciso se firmar, é preciso ter fé. Em Jesus teremos força, segurança Ele nos dá. Fica mais fácil, impossível não há. Não há. Não há. A gente tenta e cai, a gente tenta e cai. Desde os primeiros passos, cada dia é preciso tentar e não desanimar. É preciso levantar, é preciso se firmar, é preciso ter fé. É preciso levantar, é preciso se firmar, é preciso ter fé. Quem confia nas promessas e andar obediente, Jesus Cristo com certeza abençoará. A gente tenta
e cai. Mas é preciso ter fé. Vamos louvar ao Senhor, vamos louvar o seu nome, vamos louvar ao Senhor Jesus. Jesus, a ti declaro, eu te amo com todas as minhas forças. Jesus, a ti declaro, eu te amo com todas as minhas forças, de todo o meu coração, de todo o entendimento. Vamos louvar o Senhor, vamos louvar o seu nome, vamos louvar o Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor, vamos louvar o seu nome, vamos louvar o Senhor Jesus. Irmão, a ti declaro, eu te amo como a mim mesmo. Irmão, a ti declaro, eu te amo como a mim mesmo, de todo o meu coração, de todo o entendimento. Vamos louvar ao Senhor, vamos louvar o seu nome, vamos louvar ao Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor, vamos louvar o seu nome, vamos louvar ao Senhor Jesus.
caminhar. Jesus, tu és a única luz que guia o meu viver. Jesus, tu és o meu Salvador. Só em ti eu posso crer. Se no caminho eu tropeçar na escuridão, eu mergulhar, sei que só tu, Senhor, podes me achar. Teu santo nome que eu vou chamar. Jesus, tu és a única luz que guia o meu viver. Jesus, tu és o meu Salvador. Só em ti eu posso crer. Só tu podes salvar, pela cruz resgatar. Basta clamar teu santo nome. Jesus, tu és a única luz que guia o meu viver. Jesus, tu és o meu Salvador. Só em ti eu posso Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e com a sua família também. Nesses tempos difíceis em que vivemos, de pandemia, de isolamento social, eu espero que você esteja bem aí na sua casa, no seu lar. O apóstolo João, o autor do livro de Apocalipse, que escreve o livro de Apocalipse, ele também se sentia bastante solitário na ilha de Patmos. Ali não era a sua casa. João morava antes em Éfeso e acompanhava as igrejas da região. Mas, mesmo preso, João não deixou de ser cristão, nem ficou ocioso. Ele sentia saudades, mas ele orava constantemente pelas igrejas. João costumava, de tempos em tempos, visitar as igrejas. De Éfeso, João passava por cada igreja. João podia visitar Esmirna, depois estar alguns dias em Pérgamo, depois podia viajar até Tiatira, depois visitar Sardes, passar em Filadélfia, e por fim ele podia ir a Laodiceia, de onde o círculo poderia ser completado ao voltar à igreja de Éfeso. A distância média entre as cidades das 7 igrejas era de cerca de 60 quilômetros, uma distância que, caminhando a pé, poderia ser percorrida em um dia. Só o caminho de volta de Laodiceia para Éfeso era maior, eram uns 200 quilômetros mais ou menos. As 7 igrejas no mapa da Ásia Menor formam um círculo que começa e termina em Éfeso, onde João morava. Mas por causa da perseguição contra os cristãos, João, com mais de 90 anos de idade, estava preso e exilado na ilha de Patmos. Na prisão em Patmos,
então aconteceu em um domingo, dia do Senhor, que João recebeu uma visita do céu. O Senhor Jesus, em glória, apareceu ao apóstolo João e lhe trouxe surpreendentes revelações, que deveriam ser escritas em cartas às 7 igrejas. Cada carta apresenta um determinado momento na vida das igrejas, que o Senhor Jesus viu e revelou para o apóstolo João escrever. As 7 igrejas de Apocalipse representam a cristandade como um todo. No seu conjunto, as cartas às 7 igrejas nos trazem um verdadeiro panorama da história da igreja na era cristã. Cada igreja descrita em Apocalipse representa uma determinada época na história cristã. A igreja de Éfeso representa a igreja no final da era apostólica, no primeiro século da era cristã. A igreja de Esmirna representa a igreja na era das perseguições do segundo e terceiro século. A igreja de Pérgamo representa a igreja na era imperial, a partir do quarto século. A igreja de Tiatira representa a igreja na era medieval, do quinto século até o 15º século. A igreja de Sardes representa a igreja na era da Reforma, no século XVI e XVII. A igreja de Filadélfia representa a igreja na era missionária, no século XVIII e XIX. A igreja de Laodiceia representa a igreja no final do tempo da graça, no século XX e XXI. Na semana passada, nós estudamos um pouco sobre a igreja de Filadélfia, a qual o Senhor abriu uma porta para as missões no mundo. Com a expansão missionária entre as nações, o cristianismo se tornou a maior religião do mundo. Havia um grande otimismo cristão de que seria possível evangelizar o mundo nessa geração. A expansão do evangelho e o crescimento da igreja cristã tornariam o mundo cada vez melhor. Mas, no início do século XX, os acontecimentos tomaram outro rumo. O Senhor Jesus avisou sobre a hora da provação que viria sobre o mundo inteiro para experimentar os habitantes da terra. No século XX vieram sobre o mundo inteiro grandes guerras, pestes, crises, revoluções que afetaram todas as pessoas, inclusive os cristãos e as igrejas cristãs. Os tempos mudaram. A época de ouro das missões passou. O mundo já não era mais o mesmo. Tudo mudou. Do ponto de vista profético, a época atual significa o final do tempo da graça. Hoje nós vamos estudar a carta à igreja de Laodiceia, que representa a igreja no mundo atual. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao verso 22. A mensagem para esse domingo está baseada em Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 22, que nós podemos ler juntos. Ali diz: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cerca de 64 quilômetros de Filadélfia ficava Laodiceia. Fundada no 3º século a.C., a cidade recebeu esse nome em homenagem a Laodice, a esposa do rei grego Antíoco II. Laodiceia era um centro comercial muito próspero, onde a indústria têxtil e farmacêutica se destacava. Havia ali teatros, templos gregos, ginásio esportivo, estádio esportivo, banhos públicos de águas termais que chegavam à cidade através de um aqueduto. As águas termais eram boas para tratamentos de saúde, mas eram águas mornas e salobras, com um gosto desagradável. Em Laodiceia havia uma escola de medicina que fazia dela um centro médico de referência na região. Laodiceia era uma cidade rica e um centro bancário. No ano 60 depois de Cristo, aconteceu um terremoto que destruiu a cidade. Mas os ricos habitantes de Laodiceia a reconstruíram, sem pedir ajuda romana. Laodiceia tinha fama de ser uma cidade rica, orgulhosa e autossuficiente. O Evangelho chegou a Laodiceia na época do apóstolo Paulo, porque na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, verso 15, há uma saudação aos irmãos de Laodiceia, a igreja que se reunia na casa de Ninfa. Como a carta aos Colossenses foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo, então a igreja de Laodiceia já existia antes disso. A cidade de Colossos ficava perto de Laodiceia. Em Colossenses capítulo 4, no verso 12, há uma referência especial a Epáfras, um discípulo de Paulo que muito se preocupava pelas igrejas de Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Epáfras pode ter sido o pregador cristão que levou o evangelho até Laodiceia, dando origem a essa igreja cristã. Hoje essa igreja não mais existe. Ao redor da antiga cidade, existe hoje a cidade turca de Denizli, com as suas lojas, hospitais, mesquitas e cerca de meio milhão de habitantes. É uma cidade grande, com 500 mil de habitantes, mais ou menos do porte de Caxias do Sul. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta para a igreja de Laodiceia, no final do 1º século, a situação espiritual dessa igreja não parecia muito boa. João conhecia essa igreja, mas o que a carta traz não é a sua opinião pessoal, mas é revelação do Senhor Jesus Cristo, que se identifica aqui como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que isso significa?
Amém é uma palavra hebraica, formada pelas iniciais A de Adonai, que significa Senhor, o M de Melech, que é igual a rei, e Nemishá, que seria disposição, vontade ou confirmação. O significado de Amém é que o Senhor e Rei confirme. Em Isaías capítulo 65, verso 16, essa palavra é usada nesse sentido, como algo que se confirma, se está de acordo com a vontade de Deus. Normalmente essa palavra tem sido usada no final das nossas orações, como assim seja, mas o sentido original do Amém seria que o Senhor e Rei confirme. Porque as nossas orações são atendidas, se Deus o quiser, e estiver de acordo com a sua vontade soberana. Jesus usava a expressão Amém, Amém, no início de alguma declaração solene, dando maior ênfase ao seu ensinamento. O Senhor Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia como o Amém, ou seja, aquele de quem depende a realização de nossas orações. O coração do homem pode fazer planos, a igreja pode fazer planos, mas a resposta certa, a confirmação ou não, vem do Senhor. Esse é o sentido da palavra Amém. Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia também como a testemunha fiel e verdadeira. Testemunho já não era algo mais comum nessa igreja. A comunhão com Jesus não mais existia. Os cristãos ali confiavam mais em si mesmos do que no Senhor. Parece que Jesus se tornou um estranho nessa igreja. Então Jesus se apresenta como a fiel testemunha, digna de confiança, que traz a mensagem de Deus com verdade. Nem sempre as pessoas gostam da verdade. Alguns preferem ouvir mensagens de sucesso, prosperidade e autoajuda. Mas Jesus não está ali para falar o que eles gostam de ouvir, mas o que eles precisam ouvir. O Senhor se apresenta à igreja de Laodiceia como o princípio da criação. Ele é aquele que estava no princípio com Deus, o Filho de Deus, por meio de quem o mundo foi criado. Ele é a origem do universo, a origem da vida, tanto física como espiritual, a fonte de todas as bênçãos. Os cristãos de Laodiceia confiavam nas riquezas materiais, mas não entendiam que essas riquezas vinham de Deus, que lhes deu a vida, saúde, família, trabalho e todas as coisas. Se não fosse pela bondade de Deus, eles nada teriam, nem dinheiro, nem conforto, nem bem-estar. Se não fosse pela graça de Deus, eles estariam na miséria. O Senhor diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Jesus não separa fé e obras. A nossa fé se mostra em nossas palavras e atitudes. Em Laodiceia, as pessoas gostavam de se banhar nas águas termais. Esses banhos públicos eram chamados ninfeus, dedicados às ninfas. Eram locais onde as pessoas se reuniam, se encontravam, que também os cristãos utilizavam para encontros da igreja. As águas termais vinham de um aqueduto, mornas e com gosto desagradável. Algumas pessoas tinham náusea e até vomitavam quando bebiam essas águas. Assim, Jesus está comparando com essas águas mornas a mornidão espiritual da igreja de Laodiceia. Era uma igreja indiferente. Os cristãos ali eram acomodados. Eles não tinham problemas com falsas doutrinas, não tinham problemas com imoralidade, eram bons cidadãos, religiosos e politicamente corretos.
mas a sua vida espiritual era marcada pela indiferença e pelo comodismo, que chega a repugnar o Senhor. Os cristãos de Laodiceia eram prósperos e tinham tudo que o dinheiro podia comprar. Por isso, eles se sentiam muito autossuficientes. Aliás, dinheiro e bens materiais era o que mais interessava a eles. Os cristãos ali se identificavam com o pensamento da teologia da prosperidade e do sucesso financeiro. Eles entendiam a riqueza como sinal de bênção divina, para ser desfrutada aqui e agora. Eles buscavam, sobretudo, a felicidade, o bem-estar e as riquezas materiais. Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Assim pensava o típico membro da igreja de Laodiceia. O Senhor, porém, o vê como infeliz, espiritualmente pobre, cego e nu. O Senhor diz que ele deveria comprar ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas e colírio para os olhos. Mas o que significa isso? Ouro é o metal mais precioso. Os cristãos ali gostavam de comprar ouro como uma forma de investimento seguro para o seu dinheiro. Fogo, biblicamente, é um símbolo para o Espírito Santo. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, diz que o valor da nossa fé, uma vez confirmado, é mais precioso do que o ouro refinado pelo fogo. Nesse sentido, o que os cristãos necessitam é uma fé refinada pelo Espírito Santo. A fé verdadeira vale ouro, ou melhor, é mais preciosa, mais valiosa do que ouro. Nas águas termais, ali em Laodiceia, era normal as pessoas se banharem nuas. Os gregos eram adeptos do nudismo. Mas ao sair das águas, as pessoas se cobriam com toalhas e vestes. As vestes brancas são um sinal de pureza e de santidade. A noiva usa um vestido branco, em sinal de pureza para o noivo. Infelizmente, nos tempos atuais, o sentido original disso se perdeu. O pecado mancha as pessoas. Mas Jesus é aquele que pode nos purificar, tirar todos os pecados, daqueles que se arrependem sinceramente. Somente através de Jesus nós podemos ser perdoados e justificados diante de Deus. A veste branca é um símbolo da justiça e santidade que Jesus pode nos conceder pela fé nele. O colírio é um remédio para os olhos e ajuda a ver melhor. Quando uma pessoa vai ao médico fazer uma consulta, o médico geralmente pede exames para fazer o diagnóstico. Mas nem sempre as pessoas gostam do resultado dos exames ou do remédio prescrito pelo médico. O pecado é como uma doença espiritual que cega as pessoas. Jesus cura as doenças da alma, mas o doente precisa querer ser curado. Um cristão que não enxerga a sua situação espiritual, nem os seus próprios pecados, está espiritualmente cego. Ele não está enxergando. Deus usa, porém, a sua palavra e o seu Santo Espírito como colírio e remédio para abrir os nossos olhos. O Senhor repreende e disciplina quem ama. Por isso a exortação do Senhor Jesus deve ser vista como um sinal do seu amor, do seu zelo, do seu cuidado e preocupação com a nossa vida espiritual. O cristão não deve ser orgulhoso ao ponto de não se deixar exortar, mas sim ouvir a palavra do Senhor e ser sensível ao Espírito Santo, que fala
aos nossos corações. Jesus chama os cristãos indiferentes a se arrependerem e serem zelosos. A mensagem de Jesus, mais comovente a essa igreja é: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus parece estar de fora da vida dessa igreja e de seus membros. Como isso é possível? A palavra grega Laodiceia significa literalmente justiça do povo. A igreja de Laodiceia tinha como propósito servir e agradar ao povo de Deus, não a Jesus. Na igreja de Laodiceia, o poder emana do povo, não de Deus. Na igreja de Laodiceia, os membros se tornaram clientes, consumidores passivos de programas religiosos, mas sem muito compromisso. Por isso Jesus está do lado de fora, batendo a porta dessa igreja. Ele está chamando, e se alguém ouvir a voz do Senhor e abrir a porta, poderão ter, então, comunhão verdadeira com Jesus. No sentido profético, a igreja de Laodiceia representa a igreja no mundo atual, no final do tempo da graça. Se no século XIX Jesus abriu uma porta para a igreja evangelizar o mundo, no século XX Jesus busca uma porta aberta para poder evangelizar a igreja. A igreja de Laodiceia não evangeliza, mas precisa ser evangelizada. Mas como a igreja cristã que no século XIX foi tão ativa na missão mundial, se tornou tão indiferente no século XX? O pastor metodista William Booth, que fundou o Exército da Salvação em Londres, em 1865, isso é uma obra que fez um trabalho, até hoje faz, de evangelização e assistência social. Está espalhado essa organização pelo mundo todo. Ele fez, porém, naquela ocasião, a seguinte declaração: eu considero que os principais perigos que confrontarão a igreja no próximo século serão uma religião sem o Espírito Santo, um cristianismo sem Cristo, um perdão sem arrependimento, uma salvação sem regeneração e um céu sem inferno. Essas palavras ressoam proféticas nos tempos atuais. Certas verdades da palavra de Deus não são mais pregadas, pois desagradam as pessoas, não interessam as pessoas. Então o discurso religioso precisa se adaptar ao gosto do público, dos ouvintes, formando assim uma religiosidade cada vez mais superficial. Como a igreja mudou tanto? Alguns culpam as linhas teológicas, outros a estrutura da igreja, outros culpam o mundo atual, marcado pelo consumismo. Se, porém, nós considerarmos a carta anterior de Apocalipse, lembramos que o Senhor Jesus avisou sobre a hora de provação que estava por vir sobre o mundo inteiro para experimentar os habitantes sobre a terra. No século XX sobrevieram grandes abalos apocalípticos no mundo. 2 grandes guerras, fora as outras menores, pestes, fome, crises e revoluções que afetaram o mundo inteiro, inclusive os cristãos e as igrejas. O meu avô, Emílio Miller, filho, nasceu em 1902, no interior de Daltro Filho. Quando ele era adolescente, ele assistiu então
o início da Primeira Guerra Mundial, onde morreram cerca de 20 milhões de pessoas. Depois veio a gripe espanhola, uma pandemia que matou mais de 50 milhões de pessoas. Ele soube pelo rádio depois da Revolução Comunista, que foi implantada na Rússia, depois na China e outros países. Meu avô tinha 30 anos quando veio a crise econômica mundial, que começou com a quebra da Bolsa de Nova York, gerando uma onda de falências e desemprego em massa. Depois, meu avô, com cerca de 40 anos, acompanhou as notícias da Segunda Guerra Mundial, que devastaram a Europa, deixando 70 milhões de mortos, fora as bombas nucleares que caíram no Japão. Depois da Segunda Guerra, meu avô soube da criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, e em seguida a criação do Estado de Israel e as guerras que se seguiram no Oriente Médio. Com mais de 90 anos, o meu avô viu pela TV as notícias da queda do comunismo na Rússia, na Europa Oriental e a reunificação da Alemanha. A democracia e o capitalismo passaram a predominar no mundo pós-moderno. Por causa das guerras e revoluções, o século XX foi muito difícil para as igrejas cristãs, especialmente na Europa. Antes da Primeira Guerra Mundial, o lema na Alemanha, o país mais forte da Europa, era Gott mit uns, Deus conosco. Mas depois da guerra, parecia que Deus os abandonou. A destruição, a fome, o desemprego, a crise política e econômica tornou as pessoas céticas até da existência de Deus. Mas será que Deus queria essa guerra? Na crise do pós-guerra, se fez ouvir a voz do teólogo suíço Karl Barth, que se posicionou contra a visão que exaltava a razão, a ciência, a cultura e o nacionalismo. Segundo Barth, a fé cristã e a esperança para o mundo não se encontram em nenhum outro lugar, senão na palavra de Deus, que se revela na Bíblia, em Cristo e na pregação. Barth se posicionou também contra o nazismo, que queria usar a igreja em favor da sua ideologia. Barth ajudou a formar a Igreja de Confissão, formada por pastores luteranos e reformados, que confessavam Jesus Cristo como nosso único Senhor. Hitler, na época, mandou prender 700 pastores da Igreja de Confissão, entre eles os seus líderes, Martin Niemöller e Dietrich Bonhoeffer. O século XX foi a hora de provação para cristãos no mundo inteiro. Hora difícil, hora de perseguição e provação. Por causa das guerras mundiais e revoluções comunistas, a igreja enfraqueceu na Europa. O ateísmo foi imposto em vários países na Europa Oriental. Na Europa Ocidental, o interesse era a reconstrução econômica, a prosperidade, o conforto, o bem-estar social. As pessoas ficaram indiferentes em relação à religião. As igrejas entraram em declínio, primeiro na Europa, depois também nos Estados Unidos. Por outro lado, na África e na Ásia, o cristianismo segue em crescimento. Apesar das dificuldades, o cristianismo se tornou a maior religião do mundo. Hoje, com 2,3 bilhões de pessoas que se identificam como cristãos. Porém, o problema é que muitos são cristãos nominais, com uma religiosidade superficial. Não têm comunhão pessoal com Jesus. Não evangelizam, são acomodados, indiferentes. Ao invés de evangelizar, precisam ser evangelizados. Por isso Deus precisa levantar evangelistas como Billy Graham, Reinhard Bonnke, John Amott, Alcides Yuksh e tantos outros. Esse é o tempo que Jesus está batendo na porta.
está chamando as pessoas ao seu encontro. Se alguém ouvir a voz do Senhor e se abrir a porta, pode receber a Cristo e ter comunhão com o Salvador. Esse é o tempo oportuno, mas o tempo está se esgotando. Nós estamos no final do tempo da graça. É a hora da decisão. Jesus vai voltar. E ele prometeu que o vencedor se sentará com ele no trono, no reino de Deus. Meu caro ouvinte, deixa eu te perguntar. Você de fato já recebeu Jesus na sua vida? Cristo vive em seu coração? Se você não sabe, venha a Jesus. Abra o coração. Receba a Cristo. Jesus ama você. Jesus bate a porta. Ele está chamando você. Venha, Jesus. Se você gostaria de dar esse passo, eu quero ajudá-lo. Eu posso orar com você. Aí mesmo onde você se encontra, você pode orar comigo. Eu vou orar. E se você, no seu coração, concorda com as minhas palavras, você pode repetir em voz alta para Deus. É só entre você e Deus isso. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Perdoa os meus pecados. Limpa o meu coração. Limpa a minha vida. Eu quero Te receber como meu Salvador e meu Senhor, para sempre e sempre. Amém. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz.
sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Eu gostaria de convidá-lo então agora para orarmos juntos a oração do nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, que a comunhão no Espírito Santo sejam e permaneçam com todos nós. Amém. E assim chegamos ao final desse momento de culto e desejamos a você e a sua família um abençoado domingo. Amém.